é difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Olá, você já está assistindo o Papo Certo, o programa que traz para vocês diariamente assuntos de relevância e do dia a dia, dentro das diversas áreas do direito, empreendedorismo, saúde, política e trânsito. Bom, e hoje no Papo de Trânsito vamos falar sobre um tema bem polêmico, que é sobre as concessões em rodovias. E quem está conosco aqui hoje é o presidente da Associação Brasileira de Usuários de Rodovias, o senhor Gerry Machado. Seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado, João. Obrigado, Amanda, por nos oportunizar estar aqui na TV Ubra, no Papo Certo, esse programa que tem uma abrangência tão grande aqui no nosso estado e até fora dele, com temas tão relevantes. Fico muito agradecido pelo convite. E nós agradecemos pela tua presença aqui conosco. E realmente o Papo Certo ele chega a quase 5 milhões de gaúchos através das plataformas das redes sociais YouTube e Facebook e também nos principais canais digitais, 521 da NET, claro, e também o 513 da Vivo. Agora, um intervalo bem rapidinho e a gente já volta. Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Quero aproveitar e deixar um convite aqui bem especial para vocês. Passem lá no nosso Instagram, papocerto.com.br e nos sugiram o tema, o assunto e até mesmo o convidado que tu queres ver aqui no programa. Então, vamos começar então o programa fazendo uma pergunta. Muita gente não sabe que existe uma associação brasileira de usuários de rodovias. Então, eu queria perguntar para o Gerry, que é o presidente, quais são as principais bandeiras, quais são os objetivos dessa associação? Então, João, nós criamos essa associação por uma questão comum, né, que é do nosso dia a dia. Eu me deslocava uma época entre Santo Ângelo e Santa Maria, na BR-158, caindo nos buracos, desviando dos caminhões, enfim. Aí eu pensei, eu vou chegar em casa e vou reclamar para alguém. E aí fui lá na internet e não achei nenhuma entidade que tivesse esse papel de trabalhar por rodovias melhores, por trânsito melhor, por mobilidade, transporte, enfim. E aí criamos essa entidade há mais de 100 anos, há 6 anos, desculpa, aqui em Porto Alegre. Nós criamos, hoje a sede está em Santa Maria, mas criamos aqui em Porto Alegre, estamos em mais de 100 cidades do Rio Grande do Sul, com representações, coordenações municipais e nas principais capitais do Brasil. E a gente já tem representação trabalhando a questão desde a organização urbana, como é que a gente pode resolver essa questão da mobilidade e ajudar as pessoas, as administrações públicas aí, porque somos uma entidade sem fins lucrativos, composta por voluntários, que atua especificamente num eixo da sociedade que é tão importante que já inclusive está incluído no artigo 5º da Constituição Federal. Essas concessões, elas são assim, elas impactam muito na vida das cidades, né? Da população em geral, mas em algumas cidades, botou um pedágio na entrada da minha cidade e vai impactar na economia de maneira muito forte, né? A questão das concessões, ela passou a ser um tema muito forte no Brasil, né? Porque, eu vou usar um termo comum, virou moda, né? Fazer concessão no Brasil.
Aqui no Rio Grande do Sul, nós partimos de 14 praças de pedágio que nós tínhamos para mais de 30. Nós teremos nos próximos 5 anos aí, talvez chegue a 50 praças de pedágio. Pô, tá dando notícia, não está dando notícia boa aí, já, mais de 50? O processo de concessões no Brasil ele é muito grande, né? Porque o poder público viu uma oportunidade de transferir uma responsabilidade que era de fato, que a gente já paga o imposto, né? Para ter uma rodovia de qualidade, o poder público viu que está tendo dificuldade de dar manutenção, de duplicar a rodovia, então a concessão foi alternativa, né? Já nos países mais desenvolvidos, Europa, enfim, a gente já paga o pedágio lá. E agora o Brasil passou a ser esse país, cada governo que passa amplia mais ainda a questão das concessões. Não, eu queria saber se tem essa expectativa de mais de 50 concessões aqui no estado do Rio Grande do Sul. Quero saber se o imposto vai reduzir em 50%, né? Eu queria ver se ia reduzir os impostos, já que vai ser tudo, boa parte das estradas vão ser concedidas. Né? E, Gerry, em relação aqui à região metropolitana, quais são as principais pautas da ABUR? Nós trabalhamos aqui, eu costumo dizer, nas grandes pautas, né? Porque é preciso que alguém instigue para que as coisas aconteçam. Por exemplo, a questão da ampliação da Transurb, né? Nós, há 6 anos, foi a primeira ação que a gente definiu que gostaríamos de ter, era que a Transurb começasse um estudo para ampliação da Transurb, né? Que nós criássemos um braço ligando Alvorada, Gravataí, e que saísse lá próximo da 118, ligando Cachoeirinha, Gravataí, e que saísse lá por trás de Alvorada em direção, ligando Alvorada pela parte de trás, ligando Viamão. Nós teríamos um acréscimo de 300 mil pessoas dia no sistema de transporte do Transurb e resolveria esses grandes gargalos de entrada em Porto Alegre. Mas isso ainda é um grande sonho que nós temos aqui na região metropolitana, esperamos que ele aconteça. E também outras pautas que estão aí, tipo a melhoria da 116, essas obras que precisam melhorar o fluxo da 116, que agora ali na região de Novo Hamburgo está toda trancada em função da terceira faixa que está sendo construída, mas que são obras importantes. A duplicação da BR-290, que não é tão região metropolitana, mas começa ali em Eldorado e vai até Uruguaiana, mas nós estamos puxando muito forte, porque a 290 mata mais de 60 pessoas por ano. E são mais de 1.000 e poucos acidentes de trânsito por ano, é uma das rodovias que mais mata no Rio Grande do Sul. E também uma outra pauta importantíssima que nós puxamos há bastante tempo e que agora eu acredito que vai sair do papel, pelo menos o governo do estado anunciou isso, que é a duplicação da estrada Caminho do Meio, ligando Porto Alegre, Alvorada e Viamão, né? aquele eixo lá que desafogará um pouco lá os outros acessos a Porto Alegre. Essa é uma Caminho do Meio, aumentou muito o número de condomínios naquela região, muitas pessoas estão morando, então o número de trânsito no Caminho do Meio, de manhã, nos horários de pico, é uma tranqueira só ali. E foi muito desafiador, né? Conseguir que essa obra saísse do papel, teve vários projetos, teve recurso do governo federal, que era para vir, não veio. Depois, agora o governo do estado assumiu a frente, né, junto com as prefeituras aqui, Porto Alegre, Alvorada e Viamão, e parece que a obra vai sair esse ano aí. É a promessa que a gente tem aí, vamos torcer para que vire realidade. Mas essa ideia do Transurb também, ligando a região de Cachoeirinha, Gravataí, Viamão e Alvorada, seria um fator bem importante para a questão de locomoção, de trânsito, né, qualidade de vida das pessoas também. O grande problema hoje é a chegada em Porto Alegre, né? Então, aqui, Porto Alegre, Canoas, a região metropolitana aqui. Então, resolver essa chegada passa por um transporte em massa, né? E o transporte em massa que nós temos mais próximo é realmente o Transurb, o trem de superfície aqui. Agora eu vi que o presidente do trem, Fernando Marrone, né? O novo presidente anunciou aí que vai fazer uma ligação de Porto Alegre a Alvorada. Já é um caminho, já é um início, né? Nós precisamos avançar nesse sentido. Começar. E, Gerry, a ABUR também atua na concessão de rodovias. Qual a sua avaliação sobre os atrasos da CCR Via Sul nas obras da 386 que liga Canoas até Carazinho? A CCR Via Sul tem a mais importante concessão do Rio Grande do Sul, que pega aqui a Freeway, a BR-101 ali no litoral, pega a 386 aqui de Canoas até Carazinho, né? Está na concessão deles, e a 448. Né?
Mas de todas essas rodovias, a única que tem grande impacto de obra, as outras são só manutenção, é a 386. A 386 prevê a duplicação de Lajeado até Carazinho e também algumas obras aqui na região metropolitana, que estão em atraso. Por exemplo, os viadutos, as passarelas e viadutos, são 2 aqui em Nova Santa Rita, né, que são extremamente importantes para evitar sinistros e mortes naquele trecho, porque é duplicado. Estão com 1 ano de atraso, né, não começaram a obra, era para ter terminado 1 ano atrás e ainda não foram aprovados os projetos, né. Então a NTT já está envolvida com isso, nós estamos cobrando isso, que a NTT é a agência que faz a regulação disso. E lá na região de Lajeado, ainda falta uma duplicação que era prevista um primeiro trecho, logo depois de Lajeado, ainda falta 8 quilômetros para concluir, era para ter sido terminado o ano passado essa duplicação. Então nós vamos ter que ficar atento nessa duplicação, porque a arrecadação a CCR está fazendo, né? Está cobrando todo dia lá no pedágio. Agora a obra tem que sair também no prazo certo, né? O dinheiro para duplicar já tá cobrando. Agora, entregar a rodovia mesmo não está entregando. Quando é obra pública, tem desculpa, né? É pública, atrasou. Agora, por que na privada também? Nós temos que resolver isso. A minha crítica são as agências reguladoras que é para fiscalizar e acabam não fiscalizando. Mas já tem uma outra demanda muito grande do pessoal da região sul do Rio Grande do Sul, né? Que é aqueles pedágios ali que vão até Pelotas, da Ecosul. E tem aquele pedágio que a população se mobilizou e com certeza a Boa deve estar envolvida nisso também, que é aquele pedágio de R$19,60 lá perto da região de Pelotas. São os absurdos que a gente vê, né? Uma coisa é uma concessão bem feita, com preço justo, né? Agora essa concessão, ela praticamente não fez obra nenhuma, a não ser a manutenção da rodovia. Eu já quero dizer que sou contrário à concessão de manutenção de rodovia. Tapar buraco e manter a rodovia boa é papel do Estado, né? Nós já pagamos imposto para isso. E pasmem, né? Nós estamos com um dos pedágios mais caros do Brasil. R$19,60, uma suba de quase 30%. Aonde a gente vê uma suba de quase 30%, né? E a gente está vendo num pedágio ali, que foi o que aconteceu. Nós somos totalmente contra, estamos mobilizados junto com os prefeitos, com o próprio governo do Estado aqui, para ver se a gente consegue reduzir isso e se não conseguir que esse contrato termine de uma vez. Tem 2, 3 anos aí para ser concluído, nós não queremos a renovação disso. A concessionária está querendo, o governo brasileiro ainda fala que talvez tenha concessão, talvez não, mas nós queremos o fim dessa concessão, porque esse preço é absurdo, é impagável. Che, mas quem que deveria fiscalizar essas questões, esses absurdos, desses aumentos, assim, fora da realidade? O que ocorre, né? Esse é um contrato antigo, está no final, 30 anos. Foram os contratos mal feitos que permitiram que as concessionárias fossem agregando questões aqui, questões ali, que pudessem ter esses aumentos absurdos. Quem homologa esses aumentos, quem define se pode ou não pode, é, em nível nacional, a ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre. Em nível estadual é a AGERGS, a nossa Agência Reguladora dos Serviços Públicos aqui do Rio Grande do Sul. Mas nesse caso é a ANTT que tem esse papel aí de regular, que é um dos problemas que nós temos hoje, né, é a regulação que a gente chama dessas concessões que ainda... Concessão de energia, concessão de água, telefonia, estradas. Essas agências não têm feito o papel de fiscalizar. Exatamente. Para te ter uma ideia, na AGERGS tem cada vez mais aumenta o número de concessões de rodovias aqui no Rio Grande do Sul e não tem uma cadeira de representação dos usuários de rodovias, lá tem assento de uma série de representação lá de entidades que têm o seu papel importante, mas, por exemplo, os usuários das rodovias não estão lá, né? Bom, o papo está muito bom, mas eu vou chamar um intervalo bem rapidinho, em 1 minuto a gente volta para falar mais sobre trânsito. Tal ganhar o prato do seu acompanhante. Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por 1 ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas,
Rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos com o Papo Certo. E como eu comentei com vocês no bloco anterior, o nosso programa está sendo transmitido pelo YouTube e pelo Facebook. Então, vocês podem, através destas duas plataformas, compartilhar. Bom, vamos então para a primeira pergunta desse bloco, né? Uma novidade que está surgindo aí, que é um novo modelo de cobrança chamado Free Flow, né? Eu queria saber a opinião do Gé e da BUR sobre essa nova modalidade, forma de cobrar os pedágios. O Free Flow chama-se a passagem livre, né? Já é implementado na Europa há bastante tempo. Em alguns países aqui da nossa região, como o Chile também, já tem um expertise muito forte nisso. É um programa de governo, inclusive, lá, chamado Sem Barreiras, né? Estradas, rodovias sem barreiras, né? Então, é uma tendência, né? Eu acho que isso vai se implementar. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul um exemplo, o primeiro Free Flow, que começou em 15 de dezembro, ali, próximo a Carlos Barbosa, né? E que agora tem outras praças, né? Tem mais 5 praças funcionando aí, que eu depois vou citar aqui elas, mas antes quero dizer o seguinte: o Free Flow, ele elimina a cancela do pedágio, né? E ele traz alguns benefícios. Primeiro, ele pode reduzir o custo da tarifa do pedágio, porque tu tira a obra de fazer a cancela, a desapropriação lá do terreno para fazer a obra, e tu, logicamente, tira um grupo de funcionários grandes, né? E para operar isso, porque ele é um pórtico. Tu passa por baixo desse pórtico ali, o pórtico lê a tua placa e vê, se, por exemplo, os caminhões, ela vê quantos eixos tem para definir a cobrança, né? Nós temos uma imagem sobre isso, eu vou pedir para a produção, por favor, coloca para a gente o vídeo. Então ele consegue identificar se é caminhão, se quantos eixos tem, se é carro de passeio, se é moto, ele consegue fazer toda essa identificação. Toda essa identificação, ele consegue. E agora tem algumas vantagens, né? Inclusive ele tem desconto no pedágio. Está passando lá. Tem desconto, isso mesmo, ó. Aqui no Rio Grande do Sul, então, nós temos ali instalado já em São Sebastião do Caí, na RS 122, no quilômetro 4, em Farroupilha, no quilômetro 45, na 122 também, em Antônio Prado, no quilômetro 108, na 122, e em IP, na 122 também, nós temos lá no quilômetro 151. Em Carlos Barbosa, que já é RS 446, nós temos no quilômetro 6, e na RS 240, no quilômetro 30, na cidade de Capela de Santana. Então, estão funcionando desde o dia 30 do mês de março, né, começou a funcionar, e aí o cidadão está com esse novo desafio, né, essa nova mudança cultural da forma de pagar o pedágio. Tem um monte de câmeras, né? Eu já passei ali, já não estava funcionando ainda, mas tem um monte de câmeras ali que captam a placa, captam o tamanho do carro, tudo. Exatamente. O Free Flow tem a vantagem de tu não parar, não ficar na fila. Aquele feriadão, por exemplo, se não tivesse o Free Flow aí Na Freeway, não teria aquela fila enorme, né? Tu estaria com a velocidade da via, que é 60, 80, 100, tu pode passar nessa velocidade. Inclusive, se o cara passar 150 por hora, o Free Flow lê, né? Mas multa também? Espero que não passe. Não, ele não multa, não tem esse papel, ele lê a placa e tu pode pagar, tu pode fazer os pagamentos dele depois de forma mais eficiente, né? Do que tu ter que parar na cancela, né? E nessas 5 praças que tu citou agora, o valor do pedágio é o mesmo? Não, nós temos o pedágio mais barato em torno de 8,60 nessas concessões e o mais caro é 12,30, né? Isso foi feito na licitação, na licitação da concessão, então cada praça tem um valor, né? Desse pedágio, vamos dizer assim. O pedágio ideal, né, do Free Flow, e esse é o conceito dele, é que tu pague por quilômetro, né?
cada quilômetro que tu entra na rodovia, estejam vários totens ao longo dessas rodovias e que tu pague conforme o uso, né? Tem uns que tu passa uma cancela e já vai dobrar a direita ali e vai pagar igual, a mesma coisa. Ele te cobra 1 quilômetro, te cobra 2, vai ter várias, né? Um determinado trecho tem um totem desse de cobrança, mas o do Rio Grande do Sul ainda não está assim, né? Ele foi implementado nos locais onde previa as cancelas, né? Ele tem, então, de vantagens essa questão de evitar fila e de reduzir o custo. Poderá reduzir o custo da tarifa, inclusive. Daqui 2 anos vai ser feita uma avaliação disso, podendo reduzir o custo da tarifa. Essa questão do poderá ser reduzido, eu sempre tenho medo, porque uma vez também fizeram uma questão dos voos aéreos que reduzia a quantidade de malas, né? Que teria redução da passagem, no fim não reduziu nada. Então, sempre tem um medo de poderá ser analisada uma redução, sempre tem 2 pés atrás. Isso é feito um balanço dos contratos, né? Onde tem um contrato de concessão, os novos agora, né? Prevêem isso, né? Se a concessionária gastou a mais em obras, teve obras que não eram previstas, ela pode pedir um reequilíbrio financeiro sobre isso. E se ela tem um custo menor em algum sistema de realização de obra ou até da operação, que nesse caso vai ter, né? Eles estão dizendo, ao menos, que vai reduzir o custo, que vai tirar pessoas contratadas, obras, enfim, que poderiam ser feitas. Então, tem uma tendência, assim, de reduzir, né? Provavelmente não vai ser uma redução muito significativa, né? Mas tem uma tendência disso. A forma de pagamento disso, né? Isso é mesmo, porque, tipo, quando tu eu uso hoje a tagzinha, né, no carro, quando tô ali na freeway, passo direto ali e não paro, né? Mas como é que vai funcionar, então, a cobrança nesses free flow? Como é que a gente vai fazer o pagamento? Então, o cidadão que passa, ele já automaticamente registra a placa, vai para a concessionária esse registro e já vai para o DAIR, né? Interligado com o DAIR. Ele tem 15 dias para pagar, ele pode pagar, se ele tiver a tagzinha, já desconto automático, ele pode pagar nos pontos de paradas da concessionária que tem nas margens da rodovia, ou pelo site ou pelo aplicativo da CSG concessionária, né? Caminhos da Serra Gaúcha é o nome da concessionária, que é a CSG concessionária. Pode baixar lá o aplicativo, pagar ou entrar no site e pagar. Ele tem 15 dias para pagar. E observem que depois dos 15 dias vem aí o pepino, né? E a multa? Se o sujeito não pagar em 15 dias, ele gera uma multa, que é de R$100 e poucos, acho que R$148, se não me engano. Ponto em carteira também? E 5 pontos na carteira. Né? Gente, então, assim, quanto é importante esse programa de hoje, que é trazer essa comunicação, essa informação para as pessoas que usam as praças de pedágio. Porque o free flow, eu já passei por ele é tão discreto, daqui a pouco as pessoas estão passando por ele sem saber o que é. Estão levando multas sem nem ter noção do que está acontecendo. A tag vai funcionar, a tag? A tag funciona. Tem a mais tradicional que eu conheço aí, que tem no shopping, é Sem Parar, e tem outras aí. Hoje tem várias, E agora o Banrisul parece que tem uma. Enfim, o ideal é a tag, né? E tem uma vantagem, né? Essa tag, ele dá um desconto de 5% do preço do pedágio, quando tu já usa a tag. E se tu é um usuário mais frequente, tu mora numa cidade ali que tu usa todo dia ou várias vezes por semana, ele vai dando um desconto de até 20%, além dos 5% da tag do preço do pedágio. Então, essa informação aí eu não sabia. Então tem um fator positivo para os veículos leves, carro e moto. Os caminhões e ônibus não têm esse desconto. Então isso é um fator positivo, porque há de fato um sentimento de que nós temos que caminhar para o free flow em todas as rodovias, né? Eu venho defendendo isso há muito tempo. Lógico que um free flow mais avançado eu venho defendendo, né, que é o free flow, aquele que a gente paga por quilômetro, né, que é mais justo. Aí o GR entra lá e vai fazer 5 quilômetros, ele paga por 5 quilômetros, ele não vai pagar 12,60, tarifa cheia, que é equivalente a 50 quilômetros, né? Então esse seria ideal. O governo do estado fala que vai caminhar para isso, não dá prazo, mas enfim, sonhamos que isso vire realidade. Bom, só começando antes, também uma pergunta que me interessa muito, que na região metropolitana, é sobre a 118, se vai ter pedágio ou não vai ter pedágio, e se a BUR é favorável ou contra a instalação de um pedágio. Tem uma polêmica aí. Tem um bloco de concessões que o governo do estado fala, que é o 4º bloco de concessões que eles estão falando, onde a 118 está dentro, né? Tem rodovias aqui na região de Lajeado ali, se não me engano tem algumas aqui na região também do litoral, e a 118, né?
Então, nesse bloco de concessões, a 118 está dentro, é uma rodovia importante. E nós acreditamos que se a 118 não estiver nesse bloco, esse bloco não para em pé. As outras rodovias provavelmente não poderão ser concedidas em função do preço, né? Quer dizer, lá em Lajeado vai ter que pagar muito caro se não está 118, porque uma concessão dessa ela faz um equilíbrio, né? Onde tem mais fluxo de pessoas, compensa onde tem menor para ter um pedágio mais barato. Nós somos favoráveis a que se pedagia 118, desde que seja uma tarifa adequada, né? R$2, R$3 aqui na região metropolitana, tem um alto fluxo de veículos e que o trabalhador possa pagar. E tem a duplicação também. Porque é o seguinte, a alegação que o pessoal está dando aqui, que não quer o pedágio na 118, é porque ela já está duplicada. Bom, ela foi duplicada pelo Estado, mas e a manutenção dessa rodovia, os viadutos que precisam ser construídos, as terceiras faixas, passarelas, ampliação da duplicação em direção a Viamão, que precisa ir mais. Não tem. Eu pego só aquele trechinho de Viamão, ele não está duplicado. Por isso então, que eu falei. se nós olharmos para esse debate de uma maneira simples, bom, não vamos pagar o pedágio. Não precisa pagar o pedágio porque é mais um custo para nós. Mas se nós quisermos e pensarmos no desenvolvimento da logística, do transporte, da movimentação das pessoas, na região metropolitana, uma concessão realmente seria uma forma de ampliarmos e melhorarmos a 118, porque a gente já viveu que foi a 118, né? Buraco, acidentes, que traga segurança, vidas que serão preservadas, mas com um preço que realmente não seja um valor absurdo, né? Exatamente. Então esse é o desafio, a gente quer provocar esse debate, não num ponto, a gente é favorável a ter um pedágio. Nós queremos provocar esse debate com uma reflexão maior. Nós não podemos simplesmente tirar a concessão da 118, ser irresponsável nesse sentido, vamos tirar porque a gente não quer pagar o pedágio aqui, já está duplicado e tal. Nós precisamos pensar como é que depois amplia a 118, né? Porque tem aí várias rodovias do estado aí que não conseguem ter duplicação, não conseguem ser mantidas, estão esburacadas, enfim. Porque a gente sabe que o cobertor é curto lá do DAER, né? E que tem essa fiscalização das obras também depois, né? Que cobrar, mas tem a duplicação. Daí chega lá, a concessão tem 30 anos, a pessoa deixa para duplicar no último ano lá, se faz ainda a duplicação. Né? Exatamente, aí tem que ter previsto já nos primeiros anos a duplicação, as passarelas, né? É uma rodovia com muito... Ela tem uma característica muito importante, né? Vocês conhecem bem ali. Ela tem muitas pessoas, muitas casas, muitas vilas, muitos bairros próximo dela ali. E vai ampliar isso, então cada vez mais vai ter necessidade de segurança dessa rodovia e acho que a concessão é um bom caminho. Bom, perfeito. Então, nós chegamos ao finalzinho do nosso programa, mas eu fiz uma pergunta aqui para o nosso convidado sobre a ERS 484, que liga a Serra Gaúcha, mais exatamente de São Francisco de Paula, para o litoral, sobre a previsão de melhorias, e ele vai trazer a resposta para vocês lá no nosso Instagram, papocerto.com.br. Jerry, muito obrigada então pela tua presença aqui conosco, foi excelente a tua participação. Eu que agradeço, né, esse espaço que nos deste, Amanda e João. A Bura é uma entidade nova, mas tem grandes desafios pela frente e acho que essa passagem aqui pelo Papo Certo vai nos ajudar a realizá-los. Então, quero agradecer a nossa audiência, né, e um abraço especial para todas as pessoas que contribuem para um trânsito melhor. Então, gente, um bom final de semana a todos e segunda-feira estamos aqui novamente com mais um programa Papo Certo inédito para vocês. Até lá!